Você sabe como funciona o nosso inconsciente? Não? Continue nesse vídeo. Segundo a concepção de Freud, o nosso inconsciente ele é dividido em três partes: o id, o superego e o ego. Mas o que seriam essas coisas? Id, ego, superego, né? O nosso id, ele traz os nossos instintos mais primitivos, como sexo, comida. Já o nosso superego são os nossos valores morais, o que nós aprendemos quando somos crianças, o que nós aprendemos na escola, o que nós aprendemos com os nossos pais e o que nós entendemos por certo e errado. E o nosso ego, né, ele determina quem vai vencer entre essa degladiação entre ego e superego. Para entender melhor esse negócio de id, ego, superego, eu vou fazer uma analogia. Eu aposto que você já deve ter assistido o filme Senhor dos Anéis e sabe quem são o Frodo, o Sméagol e o Sam, né? O famoso escudeiro. Podemos dizer que o Sméagol seria caracterizado pelo id, ou seja, ele é as pulsões. Eu quero, é precioso, né? Ele é instintivo, ele age instintivamente. Já o Sam, o conselheiro, ele seria o superego. Não, Frodo, não faça isso. Frodo, faça isso. Ele daria os conselhos sobre o certo e errado. Já o Frodo seria o ego. Ele seria o divisor de águas ali. Ele diria se faria as vontades do Sméagol ou atenderia os conselhos do seu amigo Sam. Acho que assim fica muito mais fácil entender o que seja id, ego e superego. O ego, ele vai determinar se quem vai prevalecer ou é o id ou é o superego. Nós podemos notar que quando somos crianças nós somos mais hiperativas, mais arteiras, né? Por quê? Porque o nosso superego ele não está desenvolvido num patamar que podemos considerar razoável. Mas quando chegássemos a uma idade maior, nós olharíamos para trás e olharíamos nossas atitudes enquanto crianças e nos sentiríamos envergonhados. Quem nunca passou por essa situação? Por quê? Porque o nosso sentido de superego ele se desenvolveu muito mais. E agora vai chegar na parte que eu gosto de falar, que é sobre direito penal. Por que a psicologia é importante para o direito penal? Porque nós precisamos entender os comportamentos das pessoas, certo? E quando se fala em psicologia, automaticamente eu já penso, né, nas neurociências, e como tema que eu vou usar aqui é sobre as psicopatias. A psicopatia, como funcionaria então o inconsciente dessa pessoa? O superego da pessoa que tem um grau de psicopatia, ele não é tão desenvolvido quanto uma pessoa que normal. Por isso que ele age mais por pulsões, por gatilhos, não tendo cor. A pessoa nasce assim. Num presídio, por exemplo, muitas pessoas têm esse grau de psicopatia. Lideram salas carcerárias, né? Só que o psicopata ele vai ser preso bonzinho, preso modelo, né? Porque ele é muito calculista, ele sabe. Então, quando ele sair do presídio,
ele vai evitar de cometer as mesmas coisas que ele cometeu a fim de não ser preso, porque ele é frio, calculista. Mas já que não há cura, o que se faz então? Porque eles estão envolvidos entre os presos normais. Quando se possui algum certo de nível, né, de problema psiquiátrico, existem os institutos penais forenses, que seriam um local onde as pessoas seriam segregadas, mas teriam um acompanhamento psiquiátrico. Não seria o caso dos psicopatas, pois eles sabem o que estão fazendo, contudo eles são frios, eles não têm esse sentido moral entre certo e errado. Mas manter os presídios também torna uma situação meia conturbada, porque eles fazem causar as rebeliões, eles fazem eles são os chefes ali, eles comandam, eles têm essa coisa de hierarquia, sabe? Mas vamos dizer também que a psicopatia, todo psicopata é assassino, também não. Existem graus diferentes de psicopatia. Existem psicopatas que possuem o freio apenas de querer ser gananciosos, querer ter um status, mas não de matar. Está bem? E eu tomo aqui o exemplo do Canadá, que eles possuem prisões próprias para pessoas que possuem esse distúrbio, tá? Porque a psicopatia ela é uma doença, né? Só que para fins penais precisa haver essa justiça, né? Essa justiça retributiva. Bom, a pessoa ela possui um distúrbio mental, né? E daí ela não vai ser condenada, porque segundo o Código Penal ela seria semi-inimputável, seria à risca, né? Ou seja, ela não responderia, ela iria para um instituto penal forense, né? Mas não é isso, nós não entendemos dessa maneira. Então ela merece, né, pagar o que fez, né? Só que na minha visão eu sigo, né, a concepção do Canadá, que lá eles têm institutos penais específicos para pessoas que apresentam esse tipo de patologia. Então, quanto aos psicopatas, né, não há cura. A pessoa nasce com essa amoralidade. A gente pode dizer que há pessoas que são morais, há as pessoas que são imorais e há pessoas que infelizmente são amorais, que não possuem senso de certo e errado. Então, não há uma solução assim, porque a pessoa ela nasce com isso, não é uma escolha dela. Assim como não escolhemos nascer pobres, não escolhemos nascer negros, brancos, não escolhemos, nasce com elas. No passado nós tivemos um episódio muito triste em Las Vegas. Um senhor de mais ou menos 60 e poucos anos, ele chamado Steve Paddock, né, ele pegou e subiu no 13º andar de um prédio lá de um cassino, não me recordo muito bem, mas matou quase 60 pessoas e feriu mais de 500. E se perguntar para os vizinhos de Steve, muitos diriam, nossa, ele era uma pessoa extremamente calma, extremamente tranquila, sempre foi um bom pai. Como resolver isso? É um problema que eu estou colocando para vocês. Como resolver isso? Imagine, a pessoa nunca teve na vida um processo penal e chegando depois dos 60 anos ele faz uma tragédia dessa e depois se mata. Como o Estado vai prever isso?
É possível saber se uma criança tem ou não indícios de psicopatia? É possível. Mas existem outras garantias, como a liberdade. Imaginamos então que sabemos que a criança ela tem essa psicopatia, um grau, independente de qual seja. O que o Estado ia fazer? Ia ficar monitorando ela 24 horas para saber quando é que essa bomba relógio vai explodir, se explodir? Então é um problema que eu trago para vocês. As neurociências, o direito penal, eles estão tentando trazer uma harmonia para isso. Muito embora o nosso sistema carcerário não seja compatível com o ideal que nós temos para tentar trazer uma solução até para a sociedade. Espero que tenham entendido como funciona o nosso inconsciente sob a visão de Freud e como tem a ver com a psicopatia, com o direito penal e como eu gostaria que fosse, tá? Então nos vemos na próxima ocasião. Até mais!